As notícias do Espírito Santo também são destaque em nosso telejornal para todo o Brasil e ainda para a Europa, África, Estados Unidos e Japão pela Record Internacional. É por isso que nós vamos agora ao vivo para a nossa redação em Vitória. Boa noite para você, Adriana Marques. Boa noite, Clébio. Mais de 1000 assassinatos só nos primeiros 8 meses deste ano. A média de jovens mortos aqui no Espírito Santo é quase que o dobro do restante do país. E as autoridades de segurança pública tentam encontrar uma solução para esse grave problema. A violência presente no dia a dia do brasileiro ultrapassa barreiras no Espírito Santo, considerado o segundo estado mais violento do país, atrás apenas de Alagoas. Aqui a realidade segue fazendo vítimas e gerando tragédias na vida de famílias, como a de dona Selma Richardelli. Há 7 meses, a filha Bárbara, de 18 anos, foi morta pelo ex-namorado com golpes de enxada. O corpo foi achado às margens de uma rodovia em Vila Velha. Os dados da violência impressionam. De janeiro a agosto deste ano, 1.006 pessoas foram assassinadas no Espírito Santo. Esse número já passou de 1.200 e, se mantiver a média, deve ultrapassar os 1.556 homicídios do ano passado. As principais vítimas dessa realidade são os jovens. No país, a média é de 57,3 homicídios para 100 mil jovens. No estado, esse número chega a 101,7 mortes. O secretário de Segurança Pública admite que os números são ruins e diz que resultados na área precisam de tempo. A nossa expectativa é que nesse ano ainda que a gente consiga terminar o ano com uma taxa menor do que o ano passado e dar seguimento com os investimentos que foram feitos e com as ferramentas que foram criadas recentemente, que esse processo de redução de indicadores continue ao longo dos anos. O desafio é enorme, a gente precisa ter a ideia de que nesse campo, nessa área de segurança pública, não adianta bravata, não adianta salvador da pátria. O que a gente tem que ter é planejamento e paciência para que a gente possa, no longo prazo, apresentar resultados mais próximos do mundo civilizado. Mas, de acordo com esse especialista no assunto, os programas de segurança pública falham ao priorizar apenas a polícia militar. Esses modelos de política de segurança, focados única e exclusivamente na polícia militar, estão esgotados. Não é? O que ninguém fez até hoje? Investimentos reais, sérios, na estruturação também de uma polícia civil que seja capaz de investigar, cumprir o seu papel investigativo e sobretudo, produzindo provas materiais. É esse tipo de atuação policial que faz com que o homicídio cometido hoje seja punido de uma maneira tal que todos tenham não só a certeza de que homicídios são punidos, mas também a certeza de que a pessoa punida pelo crime foi realmente o criminoso. E olha só essa história. O funcionário de uma empresa de transporte coletivo da Grande Vitória foi demitido. Ele não gostou nada da atitude dos patrões e, como protesto, sabe o que ele fez? Roubou um ônibus. Os policiais da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos chegaram até Edinaldo por meio das imagens das câmeras do terminal. O funcionário Edinaldo Pereira dos Santos, de 33 anos, era cobrador do sistema Transcol desde o dia 22 de abril deste ano, mas já havia sido demitido e estava cumprindo aviso prévio. À polícia, ele confessou o crime e disse que furtou o ônibus no momento de revolta, como forma de protesto contra a empresa que o demitiu. Eu fiz assim, só para dar um susto mesmo na empresa. A minha intenção era pegar o ônibus, acabar com o diesel dele todinho, dar um prejuízo, mas só que eu esqueci que tem seguro, não adiantou nada. Mas aí você saiu sem destino, como foi? Não, saí com o destino certo, para minha casa. O acusado ainda vai ser interrogado e vai responder ao processo em liberdade. Agora ele vai responder pelo crime de furto. Ele não vai ser, nós aqui da Furto de Veículos entendemos que, primeiro, ele não está em situação de flagrante e que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Ele é uma pessoa que tem um histórico criminal negativo, ele não tem passagens anteriores, então não vemos aí a necessidade dele ser preso cautelarmente. Já pensou se a moda pega? Bom, o ônibus foi levado de dentro do terminal de Carapina, na Serra. A GV Bus, que é o sindicato das empresas de ônibus da Grande Vitória, disse que em 25 anos de existência do sistema Transcol, nunca houve uma situação parecida.
Quem tem o costume de caminhar pela orla da Praia da Costa, em Vila Velha, levou um grande susto na manhã de hoje. Olha só onde um carro foi parar. O carro, este Fiesta preto, foi parar nas areias da Praia da Sereia, que fica no finalzinho da Praia da Costa, em Vila Velha. O motorista teria perdido o controle do veículo nesta curva e invadido o calçadão. O acidente foi tão violento que o carro arrancou um dos bancos da orla, que também foi parar na areia. O acidente foi por volta das 5 horas da manhã. Por sorte, não passava ninguém na hora. O motorista fugiu do local, mas já foi identificado pela Guarda Municipal. Testemunhas contaram à Guarda Municipal que o motorista, que apresentava sinais de embriaguez, ainda recolheu várias latas de cerveja que estavam dentro do carro, chamou um táxi e fugiu para Vitória. Que criança gosta de brincar, todo mundo sabe. Que nos dias de hoje elas preferem videogames e computadores, a gente também sabe. Mas incentivar aquelas brincadeiras de antigamente, como o pique-pega e a amarelinha, pode ajudar no desenvolvimento dos pequenos. É o que mostra a repórter Fernanda Batista. O pai é cruzeirense, mas o coração do Francisco torce mesmo pro Flamengo. Não teve jeito e a admiração pelo time é tanta que até a festa de aniversário foi rubro-negra. Mas quando a gente pergunta qual é a brincadeira preferida do nosso camisa 10... Só de videogame. É a brincadeira que você mais gosta? É. E jogar bola. O futebol não é a primeira opção e a mãe tem que suar a camisa para tentar tirar o filho dos aparelhos eletrônicos. Um desafio e tanto nos dias de hoje. É bem difícil, sim. A gente tem que forçar, tem que dar outras opções de brincar de bola, de fazer esporte. Até para estudar, às vezes a gente tem que dar uma forçada, sim. Mas é só juntar a criançada que a brincadeira rola solta e a moda antiga. Eles querem mesmo é aproveitar a companhia dos colegas e gastar energia. As brincadeiras que divertiam nossos pais e avós são parte da cultura popular e, de forma lúdica, preparam os pequenos para os futuros desafios. Ciranda, né? Brincadeiras com queimada, que antigamente se brincava na rua. Nessas brincadeiras está implícito que existe um contato, um acesso ao social, que é importante para o desenvolvimento da criança, de habilidades sociais mesmo, que ela vai ser muito importante na vida adulta dela. E, geralmente, essas brincadeiras tinham regras muito bem estabelecidas. Então, era muito fácil para a criança saber o que ela tinha que fazer, em que momento ela tinha que fazer. O que é importante também para que ela comece a se desenvolver, principalmente também no campo social. Superman, Homem-Aranha, Branca de Neve e bailarina. E que tal todos juntos em prol de uma boa causa? Nessa escola de educação infantil, na Glória, em Vila Velha, os alunos comemoraram o Dia das Crianças com contação de história. Eles aprenderam a preservar o meio ambiente. Quem melhor para ensinar do que os próprios bichos, não é, Girafa? É isso aí, tia. Tudo bom com você? Estou aqui para ensinar as crianças a serem valentes da natureza. É isso aí. Na verdade, quem é a Gira-Gira é o tio Gil, que trabalha com contação de histórias há 6 anos, não é isso? Qual que é o propósito do teatro de bonecos e desse tipo de trabalho? A gente tem buscado resgatar na criança, primeiro, a essência do ouvir as histórias, né? Hoje é videogame, televisão, se perdeu a questão do ouvir. E através do lúdico, dos bonecos, a gente está resgatando também a essência do viver, que é o respeito ao próximo, o respeito à natureza, e a gente está tentando resgatar isso com carinho e amor. Com o teatro de bonecos, as crianças interagem, exercitam a criatividade, se desenvolvem. Eu aprendi que não é bom jogar lixo no chão. Por quê? Porque aí a natureza ela vai ficar muito suja. Bom, Clébio, essas foram as notícias de hoje aqui do Espírito Santo. A gente volta a São Paulo com você. Uma boa noite e um ótimo final de semana. Boa noite, Adriana. Um ótimo final de semana para você também. Segunda-feira a gente se vê de novo aqui às 7h20 por aí, mais ou menos, para falar sobre as notícias do Espírito Santo. Até lá, viu? Nós voltamos com outras notícias aqui do Espírito Santo e você vai ver ainda nesta edição do Hora News. Futuro governador Paulo Artung apresenta equipe de transição. Jovem perde o controle do carro, despenca de barranco na ES 482 e morre na hora. E para animar a noite de sexta-feira, hoje tem a banda Sete Lixe na esquina da Record News. E
E nós voltamos a falar sobre o caso do ex-funcionário de uma empresa de transporte coletivo da Grande Vitória que roubou um ônibus do Transcol depois de ser demitido. Vitor de Andrade se apresentou hoje à polícia. Ele vai responder em liberdade pelo furto do ônibus e das câmeras do coletivo. O caso aconteceu na última quarta-feira e chamou a atenção pela facilidade em que o ônibus foi furtado. O homem entrou no terminal de Carapina, um dos mais movimentados da Grande Vitória, e saiu dirigindo do município da Serra até Viana, uma distância de cerca de 30 quilômetros. No entanto, nessa sexta-feira, o homem resolveu se apresentar à polícia para explicar o furto. Trata-se de um ex-cobrador que foi demitido por discordar da conduta da empresa. Segundo ele, tudo não passou de um protesto. Sem se identificar, ele contou o caso à imprensa. Revoltado, né? Porque todo dia some dinheiro da gente lá, dos cobradores lá. Aí quando foi na última manifestação, terça-feira, sumiu R$300 meu. Aí eles falaram que eu só ia voltar a trabalhar se eu pagasse esses R$300. Eu paguei, aí eu fiquei mais um dia fora de escala. Quando eu fui no outro dia, eles me mandaram embora. Eu fiz assim, só para dar um susto mesmo na empresa. No caminho, até carona ele deu a passageiros e disse que só queria gastar o diesel do veículo. A minha intenção era pegar o ônibus, acabar com o diesel dele todinho, dar um prejuízo, mas só que eu esqueci que tem seguro, não adiantou nada. Mas aí você saiu sem destino, como foi? Não, saí com o destino certo, para minha casa. O homem também explicou como é fácil roubar um ônibus em um terminal da Grande Vitória e ironizou a atitude. Tranquilidade, mais fácil que eu tomar leite com Todd. Depois de prestar depoimento na delegacia, o ex-cobrador foi liberado. De acordo com o delegado que cuida do caso, ele vai ser enquadrado por furto e dano qualificado por ter quebrado a câmera do ônibus. Ele não está em situação de flagrante e que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Ele é uma pessoa que tem um histórico criminal negativo, ele não tem passagens anteriores, então não vemos aí a necessidade dele ser preso cautelarmente. Apesar de ter a imagem amplamente divulgada pelas câmeras de segurança, como nós vimos aí, o ex-cobrador pediu para não ser identificado durante a entrevista. O governador eleito Paulo Artung anunciou hoje a equipe de transição que terá o papel de levantar os primeiros dados sobre a atual gestão. Artung falou também sobre os planos do futuro governo. Paulo Artung recebeu a imprensa no auditório da Caixa Econômica Federal em Vila Velha. Ao lado do vice, César Colnago, do PMDB, o governador eleito anunciou os 6 nomes que vão compor a equipe de transição ao governo do Espírito Santo. Quem vai coordenar a equipe será o economista Haroldo Rocha. Também farão parte da equipe Ana Paula Vescovi, economista, Andresa Rosalém, economista especialista em indicadores sociais, Rodrigo Rabelo, ex-procurador-geral do Espírito Santo, José Eduardo Faria de Azevedo, engenheiro civil, especialista em transporte público. Regis Matos, economista. A primeira atitude é formalizar para o governador do estado, né, a composição da comissão de transição. E nós já começamos a pesquisar, a trabalhar e buscar informações relativas às contas do governo, aos contratos do governo e tudo que diz respeito ao funcionamento do Estado. O que nós queremos é que no dia 1º de janeiro a nova equipe tenha plenas condições de assumir o Estado e fazer o Estado funcionar para bem atender o cidadão. O governador eleito do Espírito Santo deixou bem claro que os nomes citados hoje não vão fazer parte do secretariado, que só toma posse no dia 1º de janeiro. Por enquanto, a equipe de transição vai trabalhar até o dia 31 de dezembro e vai ajudar a compor um plano de ação para os 3 primeiros meses do novo governo. Também vai ajudar a equipe de transição um técnico do Tribunal de Contas, Secretaria Estadual da Fazenda, Procuradoria e Controle e Transparência. Isso tudo no sentido de reforçar o trabalho da equipe de transição e possibilitar a elaboração de um plano de curto prazo, de 3 meses, para que a gente possa iniciar o governo com toda a tranquilidade para, a partir dos primeiros passos, estabelecer aí sim um plano estratégico de 4 anos, um passo importante para o governo que vai se iniciar
no dia 1º de janeiro, um passo importante também para o governo que está terminando a sua missão e um passo importante para os capixabas, no sentido da gente poder começar em 1º de janeiro com todas as informações disponíveis e já com o planejamento dos primeiros 3 meses de governo. Durante a coletiva, o governador eleito adiantou algumas prioridades no início de governo. Você começa com a questão fiscal, né? Como é que está se comportando a arrecadação, vis-à-vis como é que estão as despesas do governo, né? Separando aí o que é despesa continuada do governo, o que é investimento que o governo está fazendo, ter uma noção de todo o funcionamento do governo. Nós precisamos conhecer a situação desses contratos, todos eles. Quando termina um contrato, por exemplo, que é importante para a contraprestação de serviço, né? Das obras que estão em andamento nos diversos municípios do estado, o que está parado, por que está parado, né? O que está muito atrasado, por que está muito atrasado. Quer dizer, todas essas questões são importantes no sentido da gente planejar bem, volto a dizer, primeiro, os 3 meses iniciais do governo. Segundo, depois, já dentro do governo, já administrando, a gente poder estabelecer o trabalho aí sim do período total de governo, que são os 4 anos de governo. Escolher a profissão não é uma tarefa fácil para os adolescentes. Em meio às dúvidas, ainda existe a pressão dos próprios familiares. E com o período de vestibular chegando, as dúvidas ficam ainda mais evidentes. Acabou o ensino médio, o próximo passo, vestibular, a escolha da carreira profissional. Só tenho dúvida em relação a mecânica ou elétrica. Qualquer um dos dois que passar, é isso mesmo? É isso mesmo. Mas nem todo mundo tem tanta convicção assim quando se trata de carreira profissional. Escolher uma profissão não é uma atitude muito fácil para os adolescentes nesta fase, já que enfrentam muita pressão. É um mundo muito complexo dentro da cabeça deles. Aí vem aquela pergunta: será que é isso mesmo que eu quero para a minha vida profissional? É esta carreira mesmo que eu vou seguir? Dentro de alguns dias, milhões de alunos no Brasil inteiro vão enfrentar o vestibular. Mas as dúvidas no curso que vai fazer são grandes. Eu quero fazer a medicina veterinária e engenharia ambiental. Vamos ver, vai que eu consigo os dois. Tem um prazo que tem que mandar a inscrição da UFES, aí coloquei matemática mesmo, foi matemática. Na hora que você começar o curso e achar que não era bem isso? Aí eu vou ter que sair. A Gabriela sentiu o peso de ter que decidir o próprio futuro. Mas depois de tanto pensar, a estudante já definiu o que quer da vida. Eu sou o tipo de pessoa, eu gosto de várias matérias, então fica difícil, mas tem aquela especial. Eu escolhi a que eu mais gosto, que é na área da química. Mas assim, eu tava até falando com minha mãe, se eu fosse fazer história eu também gostaria, se eu fosse fazer geografia, que eu gosto também. Mas eu ainda prefiro química. A Jéssica enfrentou a pressão da família. Apesar de tantas opções, também está certa do que quer. O sonho do meu pai é me ver delegada federal, mas a minha paixão é a moda. Então, eu vou seguir a minha paixão. E foi bem difícil para poder ter essa opção de escolha. Foi muita pressão então, né? Foi, muita pressão. O teste vocacional é uma ferramenta que pode ajudar os adolescentes a decidir com mais segurança o futuro profissional. O que é um teste vocacional? É um mapeamento das principais características, né, do jovem que está buscando a profissão, e é onde a gente vai ter a condição de, a partir de informações seguras, dar a ele um direcionamento mais assertivo em relação a que profissão escolher. A gente vai submetê-lo a uma série de avaliações, né, através dessas ferramentas, entrevistas, observação, que buscam mapear o quê? Quais são as profissões e áreas que ele tem interesse, quais são as habilidades que ele tem, quais são as atividades que ele desenvolve com uma facilidade maior, né? E a gente dá uma importância muito grande ao perfil de personalidade, que normalmente é um dado que o adolescente ele costuma negligenciar.
né? Ele quer, por exemplo, fazer direito, mas o perfil dele de personalidade não favorece para aquela determinada área, não tem características que serão demandadas por aquela profissão. Então, quando a gente mapeia esse todo, inclusive o índice de maturidade para a escolha, né, no sentido de se ele conhece bem as profissões no mercado, se ele sabe todas as oportunidades e caminhos que ele tem aí pela frente, dificilmente ele vai escolher bem. E nem dizer o que ele tem interesse. Então, o teste vocacional é o caminho seguro para você levantar as informações que são relevantes para um processo de escolha. É importante que os pais não pressionem? Sem dúvida nenhuma. O papel dos pais é de apoio e até para subsidiar aí em recursos, né? Viabilizando uma orientação vocacional, viabilizando uma entrevista com profissionais que estejam na área, mas jamais de decidir qual é o caminho daquele jovem. Na verdade, o sonho é dele, o futuro é dele, então tem que estar alinhado ao desejo dele, né? A profissão tem que estar alinhada ao que está dentro dele, não ao que está dentro do outro. E no próximo bloco, jovem morre em grave acidente no sul do estado. A gente volta já com as notícias de Cachoeiro de Itapemirim. Atenção, morador de São João Batista, em Cariacica Sede. Amanhã o bairro vai ser destaque no projeto Seu Bairro na Rede. As equipes de rádio, televisão e internet da Record News e Rede Sim visitam o local. Participe e peça melhorias para a sua região. A prefeitura vai estar presente e o nosso jornalismo quer ouvir você. É neste sábado, a partir das 9 da manhã, na praça principal do bairro. Record News e Rede Sim, em São João Batista, Cariacica. Não deixe de participar. E agora nós vamos ao vivo a Cachoeiro de Itapemirim com a Roberta Michalski, que tem as notícias lá do sul do estado. Boa noite para você, Roberta. Boa noite, Adriana. Um homem morreu em um acidente na madrugada dessa sexta-feira na ES 482. A rodovia liga Cachoeiro de Itapemirim a Alegre. O acidente chamou a atenção de quem passava pelo local por conta da grande aglomeração de pessoas. O trânsito ficou lento. O carro, que era conduzido por Renan Sabino Leitão, de 26 anos, residente em Cachoeiro de Itapemirim, ficou completamente destruído. Por um motivo ainda não esclarecido, ele perdeu o controle do carro e saiu da estrada. Segundo o vigia que trabalha nesta obra às margens da ES 482, que liga Cachoeiro a Alegre, por volta das 2 da manhã, ele ouviu um barulho. Chegou até o local e constatou que se tratava de um acidente. Acionou a polícia militar imediatamente. De acordo com as marcas deixadas aqui, às margens da ES, o carro voou aproximadamente 10 metros de altura, batendo na estrutura da ponte lá embaixo. A perícia foi acionada para a retirada do corpo. Em um dos braços de Renan, uma fita de identificação de uma casa noturna na cidade, o que pode indicar que ele tenha vindo de lá. De acordo com o depoimento de um amigo que não quis gravar a entrevista, Renan tinha uma namorada em Conduru e provavelmente estava seguindo para lá. Para retirar o veículo da estrutura em construção no viaduto, os profissionais que trabalham para a concessionária, onde está sendo feita a duplicação da rodovia, tiveram muitas dificuldades. O veículo ficou preso. A remoção do carro levou mais de 4 horas. Você se lembra do Misael? Ele é apenas um bebê de 3 anos e pesa 70 quilos. Desde que sua história foi divulgada, o menino começou a receber doações, mas a família ainda precisa de ajuda. Desde que o caso do menino foi divulgado, a vida começou a melhorar. As doações chegam de várias partes. Já ganhei algumas frutas, algumas verduras, né, já me doaram. Graças a Deus, assim, mudou bastante. A história do Misael comoveu muita gente. A família já recebeu muitas doações, principalmente fraldas descartáveis e leite. Mas este foi só o começo. O Misael precisa manter uma alimentação saudável e equilibrada. E para conseguir fazer isso, a família continua precisando de doações. Como meu esposo, quando a gente sai, meu esposo precisa ir junto. Então, quando ele vai, assim, quando a gente vai ao médico, né, que
São 2 semanas correndo atrás de médico, então ele não trabalha. Então a gente precisava de uma ajuda financeira para poder estar mantendo as despesas da casa, né? Com remédio, que eu tenho uma receita ali, né, que a doutora ontem passou com remédio, eu ainda não comprei, tem alguns remédios para comprar. Então, assim, meu esposo não trabalha e não recebe. Então, fica difícil a gente manter uma dieta com ele. Como toda criança, Misael gosta de brincar e não para quieto. Quando chegamos em sua casa, a primeira coisa que o menino pediu foi para passear de carro. Entrar e sair de casa é quase um sacrifício, mas que é compensado pelo sorriso do menino. Com toda a inocência de criança, o que Misael deseja agora é ganhar brinquedos. Presente. Brinquedinho e presente? Bola. Bola? Bola. Você quer ganhar uma bola? Para a família, a ajuda vinda de desconhecidos é essencial. Eu quero agradecer a todos que, por ver a matéria, né, têm ligado, têm enviado as coisas para nos ajudar. Que Deus possa abençoar todos eles. Nós somos gratos por estar ajudando meu filho. Amém? Essa ajuda é fundamental para você. Fundamental. E se você tem interesse em ajudar a família do Misael, basta entrar em contato com a nossa redação pelo telefone 28 3522 0907 ou ligar direto para a família. O número é 28 99974 4212. Esses foram os destaques de hoje. Voltamos à Vitória com você, Adriana Marques. Uma boa noite. Obrigada, Roberta. Boa noite. Bom final de semana para vocês aí em Cachoeiro. A seguir, a esquina da Record News, a banda Setlist é a convidada de hoje. A gente volta já. Sexta-feira, você já sabe, é dia da esquina da Record News. E para animar a nossa noite de sexta-feira, hoje tem a banda Setlist. E quem está na esquina é o repórter Sérgio Rangel. Boa noite para você, Sérgio. Boa noite, Adriana. Boa noite para você que está em casa. Nessa sexta-feira, a esquina da Record News recebe uma banda que toca de tudo, anima qualquer tipo de festa, a agenda já está lotada. Isso tudo é assunto para daqui a pouco, com boas histórias, porque agora é hora de música com a banda Setlist. Vamos lá. I hate the time of my life. No, I never felt this way before. And I swear this is true, and I owe it all to you. Oh, I had the time of my life, and I never felt this way before. I swear this is true, and I owe it all to you. Beleza, vamos apresentar aqui a banda agora, aqui com violão, Sansão, essa voz bonita da Catiane. A gente vai conversar um pouquinho com o vocalista, um dos vocalistas da banda, que é o Milner. Milner, por que essa opção por uma banda de baile, não uma banda tradicional que toque noite, por exemplo? O negócio é um mercado hoje em dia, ele é muito competitivo. E a gente optou por uma coisa que agrade a todos os gêneros, em todos os locais. E tem uma agenda constante para poder ter uma equipe fixa e estar trabalhando sempre. Você falou aí de agenda, eu sei que a agenda de vocês está bem lotada, né? Camarada, é o seguinte, a gente focou muito em casamento e formatura, né? E o casamento e formatura são coisas com uma preparação muito anterior. Então a nossa agenda de 2014, ela foi trabalhada em 2013 e 12. 2015, ela já foi trabalhada esse ano. Então acho que nós já estamos com 48 shows para 2015. E até para 2016 as noivas já estão antecipando, graças a Deus. É muita coisa. E, bom, em casamento e formatura a gente sabe que dá boas histórias. Nesse longo caminho aí que vocês têm, gerou muitas histórias as festas? Rapaz, eu já tive noivo em SAMU, no meio da festa sair. Padrinho, volta e meia, sempre sai um. Eu já tive noiva caindo na hora do buquê. Se vocês estiverem assistindo, vocês me perdoem, eu não estou citando quem foi, é só os casos, ok? Se contar, não acredita. Se contar, a gente não acredita. Eu já tive noivo me ligando do hotel na noite de núpcias para falar da festa, para dizer que foi muito bom, e a noiva gritando atrás, pelo amor de Deus, volta aqui. Quer dizer, te ligando na noite de núpcias. Exatamente. Né? Isso é muito vínculo da relação que a gente tem com eles.
Tanto na parte de atendimento, a parte durante a festa e o depois. Eles sempre estão juntos com a gente, graças a Deus. Beleza, então vamos tocar mais uma música então? Vamos lá? Simbora? Vamos de 60, Sansão. Você bem sabe que eu não lhe prometi um mar de rosas, nem sempre o sol brilha. Também há dias em que a chuva cai. Eu não lhe prometi um mar de rosas. A promessa você eu... Vou bater mais um papinho aqui com a banda. Bom, eu queria saber agora da Catiane, como é que é o show de vocês, né? Imagino que é o show animado, né? Na verdade a gente vai de acordo com o que o público quer, né? O público manda na festa. Se os noivos querem e o público quer que a gente mude de estilo, que a gente faça uma rocha, anos 70, um axé, a gente vai fazer o que eles querem. Sansão, não deve ser molesto tocar numa banda que toca tanto estilo assim, né? Tem que se adaptar e botar pra quebrar, não tem jeito não. Agora, se um noivo, por exemplo, for lá e pedir uma música dos anos 70, vocês tocam? Com certeza, quer ver? Vamos lá. Go, now go, open the door, just turn around now, soon I won't come anymore. One to the one who tried to hurt me with goodbye, did I crumble, do you think I'd read down and die, out on my line, I will survive. Pediu um funk, hein? Vai também? Prepara que agora é hora. Show das poderosas que descem e rebolam, afrontam as fogosas, só as que incomodam, expulsas invejosas que ficam de cara quando toca. A rocha tem? Rapaz, sem legal. Foi bonito, foi intenso, foi verdadeiro, mas sincero. Sei que fui capaz, fiz até demais, te quis do seu jeito. E hoje eu acordei em ver a falta de você, saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Beleza, muito legal. A gente já está quase encerrando. Eu queria que vocês deixassem o contato de vocês. Claro, claro. O nosso telefone é o 27 99831 7777, banda Setlist, e o Facebook é Setlist. Quem quiser entrar em contato com a gente, qualquer tipo de evento, tranquilo, porque a estrutura completa, painel de LED, pista de dança, som, tudo é com a gente lá. Beleza, o pessoal tá me avisando aqui que a gente ainda tem um tempinho. Eu queria saber qual que é a música mais pedida que vocês têm, assim, numa festa. São tantas emoções. Músicas. Agora, a gente faz a questão da interatividade, dessa proximidade com os casamentos. Na hora tem muita declaração de noivo para noiva, de noiva. Por exemplo, um em maior, por favor, Sansão. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo, se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo. Tem algum pedido que já deixou vocês assim numa saia justa algum dia? Rapaz, a gente vem muito preparado para tudo. Mas teve uma senhora que pediu para tocar Morango do Nordeste esses dias no casamento. E por acaso a gente tocou a música para ela. E eu fui descobrir que ela era a bisavó da noiva e foi ela que patrocinou aquilo tudo. E depois ela fez um almoço pra gente no domingo, foi muito bacana. Isso foi uma coisa assim que foi bem inusitada e não tinha nada pronto. Quer dizer, o casamento é um momento marcante e vocês, como parte da festa, também ficam marcados, né? A preocupação tem que ser exatamente, a gente não está ali para fazer um show, a gente está para poder participar de um evento familiar, que tem que ser feito toda essa troca, tanto deles com a gente e a gente com eles. Inclusive, bacana. No meio do show, tem um momento que ele chama os pais do noivo, da noiva, para compartilhar, cantar uma música junto com eles. É um momento muito interessante, eles se emocionam muito nessa hora. Sim. Bem legal. Gente, eu queria agradecer a presença de vocês aqui na esquina da Record News. Para encerrar, queria pedir mais uma música. Qual vai ser? Vamos sim, bora lá, Sansão. Vamos lá. Just shoot for the stars, if it feels right, and for my heart. If it feels like can take me away and make it okay, I swear I'll behave and go like this. Take me by the tongue and I'll know you. Música para todos os gostos. Kiss me to your tongue and I'll show you what to
Obrigada, Sérgio. Hora News Espírito Santo termina aqui. Uma boa noite para você e até amanhã. Fique agora com um pouquinho mais da nossa atração da esquina da Record News. Record News, a líder em notícias. My eyes all on you with the moves like Jagger. I've got to move like Jagger. I've got to moves like Jagger. You wanna know how to make me smile? Take control on me just for the night. If I share my secret, you're gonna have to keep it. Nobody else can see this. So watch and learn. I want to show you twice. Head and toe, oh baby, run it right. If I share my